Bom dia, ainda a propósito, porque ontem gravamos um vídeo sobre o superior interesse da criança à noite, depois do telejornal ou no âmbito do telejornal, assisti a uma colega minha, especialista em Direito da Família, com mais, efetivamente, com mais experiência do que eu, uma colega mais velha e com mais anos de profissão, mas em que ela falava muito nas virtudes e nas grandes alterações da Lei de 2015, ou seja, da Lei 114/2015, de 8 de setembro, que veio a aprovar o regime geral do processo tutelar civil e veio a derrogar a OTM, a Organização Tutelar de Menores. Portanto, vinha ela dizer que, de facto, tinha sido dado grandes passos na medida em que se veio a reforçar os laços afetivos em face dos laços biológicos. Portanto, no âmbito da Organização Tutelar de Menores, os laços biológicos eram, de facto, mais importantes, ou eram aqueles que eram mais relevantes na atribuição de uma criança. Aliás, se nós todos nos lembrarmos do caso da Esmeralda, que efetivamente, se fosse com esta nova lei, possivelmente ela era entregue à família afetiva, porque na verdade o que interessa é o reforço dos laços afetivos. Por isso é que eu muitas vezes digo que uma coisa é o progenitor, outra coisa é ser pai e ser mãe. Geralmente falo em progenitores porque é uma linguagem jurídica, mas sem estar a falar juridicamente, para mim progenitor é uma coisa, ser pai e mãe é outra. A verdade é que hoje em dia, cada vez com mais divórcios, surgem outras novas famílias, portanto, as pessoas voltam a casar, voltam a ter filhos, existem, portanto, as crianças têm irmãos, fruto de outros casamentos, do pai ou da mãe. Têm madrastas e padrastos que convivem. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma situação de uma guarda alternada de uma criança de tenra idade, em que, por exemplo, tem uma convivência semanal, ou pelo menos na semana que está com o pai e com a madrasta, e que poderá durar anos e anos, e imaginemos que estes vêm-se a separar. Efetivamente, a lei já deveria ter dado mais alguns passos relativamente a proteger essas relações, porque essas relações afetivas também existem entre a madrasta ou o padrasto com a criança e deveriam ser protegidas, assim como a dos avós, porque é verdade que são protegidas as relações dos avós. Os avós têm o direito, a família alargada, os tios, os primos, de poderem conviver com a criança, mas a verdade é que terá que ser os avós em tentarem uma ação a dizer que, efetivamente, sempre conviveram com o neto, criaram um neto, ou têm uma relação afetiva forte com o neto, e agora, face a um divórcio, a uma separação, ou uma dissolução de uma união de facto, um dos progenitores proíbe esse contacto e tem que intentar uma ação. Não pode ser na ação da regulação das responsabilidades parentais. Claro que também foi dito, e no sentido de ser aplaudido, que os juízes efetivamente não têm a tal formação que eu acho que deveriam ter, pelo menos uma formação básica a nível da psicologia, e que são coadjuvados por essas equipas multidisciplinares, como, por exemplo, os assistentes sociais, como, por exemplo, os pedopsiquiatras, como, por exemplo, os psicólogos, e que isso ajuda muito no sentido da decisão da magistratura e na decisão e na forma, e ajuda muito a concretizar o superior interesse da criança. É verdade, isso é verdade. Mas também é verdade que se há muitos técnicos que cumprem o seu trabalho com zelo e fazem o seu trabalho como deve ser, como em todas as profissões, e nomeadamente nestas, em que muitos deles são mal pagos e trabalham a recibos verdes, e que eu penso que o estímulo é muito pouco. A verdade é que eu conheço muitos casos em que não falo a nível da pedopsiquiatria, mas falo, por exemplo, a nível, portanto, já dos assistentes
dos assistentes sociais, por exemplo, muitos deles, não estou a dizer que é a maioria, mas estou a dizer que há alguns, como eu digo, fazem um trabalho de gabinete. Ou seja, vamos lá ver como é que a criança, quando está com o pai ou quando está com a mãe, como é que é o comportamento da criança na escola. Não se deslocam à escola para ir falar com os educadores, pegam no telefone e tentam falar. E é através de uma entrevista apenas que se pode dar uma decisão. Ou então fala-se com o pai e com a mãe, e por vezes esquece os outros elementos da família que também são importantes, no sentido de poder contribuir com elementos para se poder consubstanciar de facto o superior interesse da criança. Se efetivamente esses grupos, com a nova lei de 2015, são importantes para ajudar o juiz e o magistrado do Ministério Público a concretizar o superior interesse da criança, por outro lado, também é verdade que muitas das situações, na minha forma de pensar, não são trabalhadas como deveriam de ser. E por isso é que eu digo e continuo a dizer que deveriam de haver sempre o princípio do contraditório. E quando as pessoas não têm advogados, é evidente que o princípio do contraditório, esses relatórios não são feitos, porque muitas das questões deveriam de ser também colocadas e não são. Por isso, é de facto uma lei que abre essas possibilidades, mas são muitos técnicos. E de facto, eu sou daquelas pessoas que apelo sim ao bom senso dos pais, apelo a que os pais tenham capacidade de conseguir que as crianças não estejam metidas neste conflito, que por mais que custe toda a separação, que as crianças sejam à margem disto, continuo a defender uma responsabilidade parental e cada vez menos com a intervenção dos psicólogos. Não, é evidente que há casos que os psicólogos são muito importantes, mas na minha opinião, eu considero que há um excesso de psicólogos, e muitas vezes, porque essa necessidade? Essas necessidades são criadas pelos pais. Os pais entram em conflitos que fazem com que as crianças acabem por entrar em desequilíbrios, onde há cada vez mais necessidade da intervenção do psicólogo, da intervenção do pedopsiquiatra. E se formos a ver, as únicas pessoas responsáveis por este estado de coisas são os progenitores pais, e são estes que devem de acautelar o superior interesse dos seus filhos. O resto, uma boa semana.